Oh, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos já estão chegando. Será uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. A Cristina. Mábia, boa noite. Paz do Senhor, minha querida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe, minha irmã fiel. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ô Santo de Israel. Paz, minha querida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus. Estamos avançando para chegar aquele grande dia, sentar naquela mesa. Aleluia. Ser servida pelo Senhor. Érica, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, irmãos? A imagem, o som, tá bom aí? Aleluia. Dá um ok. Aleluia, Jesus. Que hoje é eu e Deus e o Espírito Santo. Glória a Deus. Tá ótimo, né? Glória a Deus. Que benção. Pelo menos eu aceitei uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus, eu te louvo, Pai, pelo teu povo, pelos teus filhos, Senhor, aleluia, qual tem sido chamado pelo seu decreto. Obrigado, Deus, aleluia. Glórias é teu nome, Jesus. Aleluia. Enquanto os irmãos vão chegando, a Cleusa, seja bem-vinda em nome de Jesus, a paz do Senhor. Aleluia. Eu vou dar os anúncios. Aleluia, dos eventos que vai ter na nossa igreja, na Altino Alves de Abreu, 384, Parque Santo Antônio. Quem tem vontade e desejo de conhecer essa igreja, nós temos culto ali no sábado, na sexta-feira, às 20 às 21h30 e domingo às 18 horas às 20 horas. Aleluia. Essa semana, neste domingo, nós teremos uma Santa Ceia do Senhor. Amém? No próximo domingo agora, às 18 horas. Sexta-feira nós temos nosso culto presencial, domingo também nosso culto é presencial. E no próximo, sábado, dia 11, teremos uma festinha das crianças, que de 0 a 4, até 4 anos só pode, vai com o pai ou a mãe, amém? E será uma bênção. Glória a Deus, acho que da meio-dia às 17 horas, será uma bênção em nome de Jesus. Eu creio, como Deus tem sempre nos abençoado. Todos os nossos eventos que nós temos feito, o Senhor tem abençoado, amém? E dia 18/11 teremos encontro de mulheres, aqui também às 18 horas, na rua Altino Alves de Abreu, 384, né? Às 18 horas, teremos encontro das mulheres que edificam, amém? Todos estão convidados para estar, cada uma levar um pratinho, para fazer um convívio ali, entre as mulheres, bater um papo, conversar, amém? Marinete, minha amiga, a paz do Senhor, minha querida, que saudade. Seja bem-vinda em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos dar início, vamos fazer uma oração para nós começar a ministrar a palavra, amém? Gostaria que todos fechassem os olhos, concordassem comigo de onde você está, com esta oração em nome de Jesus, amém? Saudade, minha querida, beijo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer, Senhor, por este momento de especial. Te agradecer, Senhor, por esta palavra que será ministrada nesta noite. Oh, meu Pai, eu te louvo por cada vida, meu Pai, cada família, Senhor, que está, Senhor, ligado, Senhor, nesta live. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, meu Pai, aqueles que ainda não chegaram do trabalho, mas, Senhor, está com o coração latente, meu Deus, nesta live desta noite, pela Tua palavra. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, meu Pai, por essa oportunidade de estar mais uma vez, meu Pai, ministrando a Tua igreja. Pai santo, Pai amado, vai à frente, cobre no Senhor com a Tua misericórdia, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai, que o Senhor apareça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, revela a Tua palavra segundo o Teu coração, ao nosso coração, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Eu dei a paz para todo mundo, amém? Glória a Deus. Nós vamos trazer uma palavra desta noite que eu intitulei Deus é Amor. O que eu estava ministrando nessa palavra, irmão, eu estou achando interessante que as pessoas falam assim, mas eu já ouvi essa palavra. Mas quando você lê o texto e o contexto, irmãos,
a gente se sente até envergonhado. Por quê? Porque o que está escrito, nós meditamos a palavra, nós lemos, nós ouvimos a ministração, mas nós não colocamos em prática. Eu te imaginando, pensando comigo, como é que a igreja do Senhor está aqui nessa terra, uma igreja que diz que serve ao Senhor, mas não pode olhar para o teu irmão, não perdoa, não tem temor, tremor na presença de Deus, leva as coisas totalmente de qualquer maneira. E quando a gente lê a palavra do Senhor, Deus, ele derrama a sua misericórdia e nos guarda em todos os momentos. E nós devemos, irmãos, a cada dia, a buscar a presença de Deus, a pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. E é nesta noite eu quero trazer essa palavra aqui, porque eu vi que, senti no meu coração, que realmente é uma palavra tremenda, a qual nós ouvimos, nós meditamos, nós ouvimos as ministrações, mas na hora de colocar em prática, nós não colocamos em prática. Vamos à leitura nessa noite. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia, 1 João 3. Aqui, eu titulei Deus é amor, mas aqui no título dessa Bíblia minha, está Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Então, se nós somos filho deste santo, nós também temos que ser santo. E se nós somos santos, irmão, nós devemos perdoar, amar nossos irmãos como Cristo nos amou e amou a igreja. Nós não podemos tratar as coisas do Senhor por leviandade. Amém? Vamos à leitura. A palavra diz aqui: vês que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Então o mundo não conhece nós, porque não conheceu o Senhor. Amém? Então a palavra continua aqui no 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas isso aqui, irmãos, nós só vamos ver o Senhor face a face se nós perseverarmos em santidade. Naquele grande dia, quando seremos levados à presença do nosso Deus, nós o conheceremos e nós veremos face a face como Ele é. E a palavra diz aqui no 3, e a si mesmo se purifica todos que nele têm essa esperança, assim como Ele é puro. Então, irmão, nós temos a esperança de conhecermos esse Deus como Ele é. Então nós devemos se purificar a cada dia. Nós devemos se santificar a cada dia, buscar a santificação, porque sem santificação é impossível nós vermos a face do nosso Deus. A palavra diz aqui no 4: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. A gente, não sei se os irmãos já ouviram algumas pessoas dizer assim: mas Deus é amor. Exatamente, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Mas nós temos que ter a consciência, irmão, de que uma vez nós levantamos a mão, aceitamos a Cristo como único Senhor e Salvador, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, estamos limpos. Por que nós vamos voltar à prática das obras mortas? Por que nós vamos praticar o pecado que já estava levando nós para o fogo do inferno? E mais manifestou, Jesus Cristo manifestou para salvar a humanidade, para salvar todos aqueles que nele crê. E a palavra diz aqui: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Então, se nós permanecemos nele, irmão, a gente não tem que estar pecando, voltando às obras mortas, fazer qualquer coisa para afrontá-lo. Dizer: mas é problema de Deus, Ele nos limpou, Ele vai limpar de novo. Não é dessa forma. Mas a palavra diz que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu e nem o conheceu. Glória a Deus, que nós continuamos nesta esperança do Senhor, que nós continuamos glorificando o Senhor, que nós continuamos santificando, buscando a santificação, nos purificando de todo o pecado, de toda a malícia, de todo engano. E a palavra continua dizendo aqui a diferença:
dos filhos de Deus e os filhos do maligno. No 7, filhinhos, olha que coisa mais linda, filhinhos, não vos deixei enganar, porque não deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Então, irmão, se nós já fomos limpos, fomos lavados, estamos perseverando, e nós praticamos a justiça, por que nós vamos deixar se enganar? Porque a palavra diz assim, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é puro, ele é justo. Então nós devemos praticar a justiça porque ele é justo, irmão. E a palavra continua dizendo, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive nas práticas do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmão, que coisa gloriosa. Então aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque o que habita em nós é a divina semente da palavra. Eu tenho uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se está aqui no João 8, 30, que eu achei muito interessante, irmão, para a gente ver aqui. João 8, 35. Eu achei interessante essa palavra, porque aqui também fala do pecado. Então aqui quando Deus fala aqui, João 8, 32, conhecereis a verdade vos libertará? Aí aquele povo então respondeu, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livre? Então aqui Deus está falando que aquele que aceitar o Filho do Homem será livre. Então a palavra que diz que aqueles homens começaram então a retrucar a Jesus. E ele diz aqui no 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Mas aqui no 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Aí ele vem aqui também no 41, vós fazeis a obra do vosso pai, e disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de me amar. E a palavra continua, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Então eu fiquei imaginando, a igreja do Senhor aqui na terra, ela ouve a mensagem, ouve a palavra, pastores, presbíteros, líderes estão pregando a palavra, mas muitos estão ficando como ouvinte esquecido. E diz, eu também sou filho de Deus, eu também vou para a glória naquele grande dia, mas não persevera, não tem temor, não tem tremor na presença de Deus, não busca a santidade. E aqui o Senhor então começa a repelir aqueles que começaram a se levantar com o Senhor. E ele diz mais aqui no 8,44, vós sois o diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que o Senhor fala do pecado? Que nós devemos buscar a santidade, buscar a santificação. E aqui o próprio Deus, ele começa então a discorrer, a falar realmente que ele é pai, que ele ama, ele nos chama de filho, de filhinho. E nós estamos dentro da igreja como filho, como servo. E às vezes tem muitos que eu até esqueci dizendo, eu sou filho. Mas as obras condenam. A obra não é a obra que o Senhor deixou. Não é a obra que Jesus fez. Não é da maneira que o Senhor tem nos ensinado. E a palavra diz aqui, no 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, se nós somos nascidos de Deus, irmãos, nós não devemos estar no pecado, nós não devemos estar pecando, mentira. Eu não sei o que está acontecendo, mas muito da casa do Senhor aqui na terra anda nas mentiras, falando mentira e diz, eu sou filho de Deus,
Mas aqui nós vimos lá no João 8, 40 e pouco, falando que o pai da mentira é o diabo. E o Senhor chamando aquele povo, vocês sois filhos do diabo. Porque se diz que é filho de Abraão, mas não pratica, não olha para mim, não me reconhece que sou filho de Deus, sou enviado. Então a palavra é a mesma para nós hoje, não tem mudança. E a palavra continua dizendo aqui no 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então um problema eu não sei como é que pode ser, eu me dei essa palavra, eu falo, Deus, como pode, dentro da tua casa, se nós somos teus filhos, somos nascidos de novo, como nós podemos odiar o nosso irmão? Como é que nós podemos ignorar os nossos irmãos? Como nós podemos achar que o nosso irmão é menos do que a gente, do que nós? E a tua palavra fala a respeito do amor, e aqui a palavra continua dizendo, o amor aos irmãos e o ódio do mundo. No 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor, irmãos. Muitos ignoram. Muitos ignoram e acham assim, não, mas eu sinto dessa maneira. É dessa maneira que eu vejo a certa pessoa. Eu não consigo conversar com aquela pessoa. Eu tenho empatia, eu tenho uma antipatia com aquela pessoa. Eu não suporto nem conversar. Mas a palavra diz aqui, se eu e você, a igreja de Cristo está aqui na terra, é nascer de novo, nós temos que colocar isso aqui em prática. Ó. No 11, porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Isso aqui chama inveja. É triste falar isso, irmão, mas dentro da casa do Senhor aqui na terra, tem aqueles irmãos que não suportam o irmão vencer na vida. Não suportam o irmão receber uma benção. Ah, mas por que ele recebe, por que eu não recebo? Mas aí deve se examinar a ele mesmo e dizer, mas por que eu não recebi? O que eu tenho entregado no altar do Senhor? O que eu tenho feito em prol do reino de Deus? Será que eu tenho obedecido? Será que eu tenho tido temor e tremor e tenho reconhecido a soberania de Deus? Porque nós devemos reconhecer, irmãos. E a palavra diz aqui, 13, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É um perigo, irmãos. É um perigo quando uma pessoa diz, eu não amo fulano. Quer dizer que ele nunca nasceu de novo, ele não tem o amor de Deus. Ele continua na morte, irmãos. E a palavra diz aqui, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vos sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É incrível, irmãos, que se nós tivermos recurso e ver o nosso irmão passando necessidade, nós vamos fechar os olhos, vamos passar de largo, vamos deixar lá que pereça. Mas a palavra diz assim, olha, comunicai ao santo a vossa necessidade. Ao santo é a igreja do Senhor. Por que nós somos santos? Porque aquele que nos chamou é santo. É essa a questão, irmãos. E a palavra continua aqui no 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Significa de obras e de verdade. Ah, eu te amo, viu, Maria? Mas eu estou vendo ela padecendo. Se eu tenho recurso, eu não consigo levar o recurso para ajudar ela. Eu só estou amando de palavra, dizer eu te amo, viu? Mas ela que se vira por lá, eu não vou dividir o que eu tenho com ela. E a palavra continua dizendo, 19, e nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração.
Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, tem uma anotação aqui na Bíblia de Estudo. Se a sua consciência estiver limpa, você pode se achegar a Deus sem medo, confiante de que seus pedidos serão ouvidos. João reafirma a promessa de Jesus, de que o que pedimos nos será dado. Aí a palavra também diz, você receberá se obedecer e fizer o que agrada a Deus. Então, irmãos, aqui é uma lei, uma troca, um ensinamento. Isso só recebe, irmãos, se nós obedecermos a palavra do Senhor e agradar o Senhor. Ah, não, mas Ele prometeu que vai me dar e tem que me dar, mas eu não faço nada. Quer dizer, eu tenho Ele como empregado, olha, eu preciso de um carro, preciso de uma casa, preciso de uma comida, Ele tem que trazer. E o que nós damos em troca ao Senhor? O que é que nós estamos fazendo para chegar até a presença de Deus com um cheiro suave? Será que nós estamos agradando o Senhor com a nossa postura, com o nosso testemunho, com a nossa entrada e saída em vários lugares que a gente vai, irmãos? E a palavra diz aqui ainda, aleluia, porque assim, seu pedido estará de acordo com a vontade de Deus. Quer dizer, se eu obedecer e agradar, o meu pedido vai estar de acordo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que nós obedeçamos e agradamos a Ele. E a palavra diz aqui, claro, que isso não significa que você possa ter qualquer coisa que deseja, como a riqueza imediata. Existem alguns pedidos que você não terá, não fará, se estiver verdadeiramente buscando a vontade de Deus. Então, irmão, o que quer dizer? Se realmente estamos buscando a verdadeira vontade do Senhor, tem coisa que a gente não vai pedir, não vai precisar nem pedir, porque Ele sabe que nós estamos agradando, e Ele vai dar no seu tempo. No tempo do Senhor, Ele vai nos proporcionar aquele pedido, irmãos. E a palavra continua dizendo aqui, aleluia, no 17, ora, aquele que possui recursos deste mundo, já li, aqui no 19, aleluia, 21, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante dele, de Deus. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Olha que coisa interessante. Aquilo que pedimos dele receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Olha que coisa interessante. Então quer dizer, o que nós fazemos na presença do Senhor e agradando Ele, com certeza nós receberemos, irmãos. Receberemos aquilo que nós temos pedido no Senhor. E a palavra de 23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. É um mandamento que o Senhor tem ordenado. Amai-vos uns aos outros. Tem que amar, irmãos. Sem este amor é impossível nós chegarmos na presença do Senhor. E aqui no 24, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito, o Espírito que nos deu. Então, irmãos, a base desta palavra aqui, a cerne desta palavra aqui é o amor. Por isso que o Senhor está sempre falando, amai-vos uns aos outros, tenha compaixão uns aos outros, ajude uns aos outros. Aquele que está para trás, ser um pouco mais maleável, ter maneira de falar, maneira de conduzir, resposta. Não fala com truculência, não, com nervosismo, ou para chatear, para achar que pode fazer isso com alguma coisa, com alguma pessoa. Ele não pode, irmão. Porque se ele tem mais semelhança de Deus, nós também temos mais semelhança de Deus. Nós somos servo e filho.
Portanto, nós temos que ter paciência, irmãos. Paciência um com os outros. Porque ninguém é igual a gente. Não é. A palavra diz que aqui cada um tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir. E cabe o líder da igreja, através da palavra, os irmãos que compreendem a palavra, de agregar esses irmãos juntamente no corpo. Não tem como a gente separar e jogar fora. Jogar, dar um chute, ó, vou botar para fora porque não serve. E a palavra diz aqui, o capítulo 3, versículo 1. O versículo 1 nos diz que somos membros da família de Deus, que somos seus filhos. O versículo 2 nos diz que estamos tornando reflexo de Deus. O restante do capítulo nos diz o que temos à medida que crescemos e nos assemelhamos a Deus. Primeiro, vitória sobre o pecado. Segundo, o amor para com os outros. Olha de novo. Terceiro, confiança perante Deus. Então são três bases que nós temos quando a gente começa a andar com o Senhor, que nós começamos a andar segundo o mandamento, segundo a vontade do Senhor. Vitória sobre o pecado. Com certeza nós vamos andando com o Senhor. O Espírito Santo vai nos trabalhando, vai nos talhando, vai nos ajustando. E nós vamos se afastando do pecado a cada vez mais. E o segundo, o amor para com os outros. Nós começamos a amar uns aos outros, amar o meu irmão da direita e da esquerda. Não importa se ele tem dinheiro ou não tem dinheiro. Não importa se ele é preto, se ele é branco, se ele é japonês, amarelo ou o que seja, irmão. Quem tem o amor de Cristo vai amar os irmãos como Cristo nos amou. E o terceiro é confiança perante Deus. Capítulo 3, versículo 2 e 3. A vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhante a Cristo. Esses novos convertidos que batizaram agora, ele não precisa se apressar para ter mudança automática. Eu tenho que mudar. A palavra diz que a vida cristã é um processo no qual nos tornamos cada vez mais semelhante a Cristo. Diz a palavra aqui em Romanos 8:29. Olha o que ele fala aqui. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Então, irmãos, não tem ninguém diferente um do outro. Todos foram chamados, justificados pelo sangue de Jesus. E a palavra continua dizendo aqui, este processo não estará completo até que vejamos a Cristo face a face. Mas, a saber que este é o nosso destino final, devemos motivar a purificação pessoal. Então, irmão, aqui a palavra diz, até chegar esse grande dia, que nós vamos ver o próprio Cristo face a face, nós devemos buscar a purificação pessoal, afastar da palavras indesejadas. Nós devemos afastar do ódio, da ignorância, da indiferença, de críticas. Nós temos que buscar a santificação, para que naquele dia nós possamos ver o próprio Jesus face a face. E a palavra diz que manter-se puro significa manter-se moralmente correto, livre da corrupção, do pecado. Deus também nos purifica, mas existe uma parte que devemos fazer para permanecermos moralmente adequados à purificação de Deus. Tudo isso, irmãos, tem coisas que nós devemos fazer, buscar, deixar o pecado, renunciar à nossa carne, para que o próprio Cristo venha nos purificar a cada dia mais, para chegar naquele grande dia, nós encontrarmos com o nosso Deus, o nosso Pai. E a palavra diz aqui no 3:5, de acordo com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, um cordeiro sem defeito era oferecido como um sacrifício. Aleluia.
pelo pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Vamos ver lá. João 1, 29. Aleluia. Glória a Deus. João 1, 29. Estão entendendo, irmãos? Estão dando para entender? João 1, 29. Aleluia. Ele diz aqui: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui é quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, e Jesus foi até ele, e ele disse: olha, eis que vem aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a palavra diz aqui: por Jesus ter vivido uma vida perfeita, a ter sacrificado por nossos pecados, podemos ser completamente perdoados. Podemos olhar para a sua morte por nós, a saber que nunca precisaremos sofrer a punição eterna. Essa morte de Jesus nos livrou da punição eterna, irmãos. Ele levou na cruz do Calvário todo o nosso pecado, toda a nossa dor, toda a nossa ferida. E diz lá em Isaías 53 que pelas suas pisaduras fomos sarados. E a palavra continua dizendo no 3:9, 3:9, e diz aqui: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então aqui também está a frase: não pode viver pecando, ou não pode pecar, significa que os verdadeiros crentes não fazem do pecado uma prática. Irmão, uma vez liberto, tem que esquecer, tem que lançar fora. Mas vou voltar lá. Crente que faz esse tipo de coisa, irmãos, que continua pecando, fazendo as velhas obras, está com saudade. É como o povo do Egito. Foi para o deserto, tinha uma promessa para chegar de 11 a 15 dias na terra prometida, onde manaria leite e mel. Mas chegou no meio do caminho e começou a murmurar contra Moisés, contra Arão, dizendo como Deus tira a gente do Egito para morrer no meio do deserto. Lá a gente tinha pepino, tinha cebola, e aqui nós vamos morrer de fome. Então a palavra diz aqui: podemos olhar para a sua morte por nós e a saber que nunca precisaremos sofrer punição eterna. Irmão, isso é maravilhoso, que nós sabemos que reconhecemos que a morte de Jesus foi para nos salvar, foi para nos libertar. E a palavra diz lá em 1 Pedro 1, 18, 20. Estamos aqui em 1 João, volta aí. 1 Pedro 1, 18, 20. Aleluia. 1 Pedro. A palavra diz aqui: sabendo que não foi mediante coisa corruptível, aleluia, corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, aleluia, e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido como é feito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Olha que interessante. Precisou manifestar o Filho de Deus para que eu e você e todos que nele crê fossem libertos, salvos, curados, para morar na glória juntamente com ele. E a palavra diz aqui, aleluia, pecado uma prática, nem se tornar indiferente à lei moral de Deus. Todo crente ainda pecam, mas estão lutando para vencer o pecado e dominar a carne. Então, irmãos, não é porque nós já somos cristãos que a gente não peca, como a palavra está dizendo. Nós pecamos sim, mas nós lutamos contra esse pecado, contra a carne, para que a gente não venha desagradar o coração de Deus. E a palavra no 3,15, versículo 15 aqui,
do capítulo 3, ele diz: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vos sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si? Então a palavra diz aqui, o ensino de João ecoa de Jesus, que de que quem odeia outra pessoa é assassino em seu coração. Meu Deus. Aqui em Mateus 5, 21, 22. Mateus 5, 21, 22. 5, 21 e 22. A palavra diz aqui. Aleluia. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irmãos, temos que tomar tendência quanto ao nosso próximo, quanto aos nossos irmãos, não importa se é o irmão da igreja, os que estão lá fora. Nós já estamos nascidos de novo, nós andamos com a divina semente em nós, não podemos trocar a nossa salvação pela morte, irmão, porque nós já fomos ressuscitados com Cristo. E a palavra continua dizendo aqui: o cristianismo é uma religião do coração, uma devoção exterior, não é suficiente. A mágoa contra alguém que o tenha ofendido e é um câncer perverso dentro de você, o qual no final o poderá destruir. Não deixe que uma raiz de amargura cresça em você ou em sua igreja. Então, irmãos, aqui Pedro está dando uma lição aqui em Mateus, que a gente não pode deixar essa raiz de amargura crescer no nosso coração e nem dentro da igreja. Então, como líder da igreja, eu preciso estar atento. Se tem alguém contra o irmão, está irado, não suporta, eu tenho que chamar a atenção, conversar, explicar dentro da palavra. É para isso que o Senhor levanta a liderança da igreja. E aqui a palavra diz no 3:23, para a gente terminarmos, aleluia. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Então, irmãos, esse mandamento aqui foi o próprio Senhor que nos ordenou que amasse uns aos outros. E aqui diz a Bíblia, na Bíblia, o nome de uma pessoa demonstra o seu caráter, representa quem ela é realmente. Devemos crer não somente nas palavras de Jesus, mas também em sua própria pessoa, como Filho de Deus. Além disso, crer no nome de Jesus Cristo, significa padronizar sua vida de acordo com a de Cristo, se tornarmos cada vez mais semelhante a Ele, unindo-se a Ele. E se estivermos vivendo como Cristo, nós amemos uns aos outros. Então a palavra diz: se nós estamos andando como Cristo tem nos ordenado, estamos purificando, estamos se santificando, então nós amamos uns aos outros, não há diferença, não há raiz de amargura, não há falácia, não há crítica, porque eu amo meu irmão como Cristo amou a igreja. Então a gente precisa tirar tudo isso, irmãos, porque a palavra, se a palavra não fazer efeito, irmão, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo de ouvir a live, de ir na igreja, de ouvir a palavra. Mas se o nosso coração não for mudado, não for transformado pela palavra, porque a Bíblia diz aqui que nós temos a divina semente, e essa divina semente é a palavra de Deus. Como nós não podemos ser mudados, irmão? Ser reajustado, ser avivado, porque o Espírito Santo habita em nós. Nós temos que ter tendência a ouvir melhor a palavra, colocar em prática. Não adianta dizer glória a Deus, aleluia, cantar, pular, mas se o nosso coração se fecha contra a palavra do Senhor, estamos enganando a si mesmo.
estamos enganando e caminhando com o fogo do inferno, porque a palavra diz que aquele que não perdoar o seu irmão não vai entrar no reino, não será perdoado de meu Pai, diz o Senhor. Se tu não perdoar, não será perdoado de meu Pai. Então, irmãos, é uma lei que o Senhor colocou, ordenou um mandamento. Então nós temos que buscar. Senhor, eu não consigo, mas trata essa área aqui, Pai, me ajuda. Muda o meu coração, troca esse coração duro, coloca um coração de carne, de verdadeiros adoradores, Pai. De um coração, meu Pai, que possa olhar para o meu irmão com o olhar de Cristo, como o Senhor olhou para mim, Senhor. É dessa forma. Não podemos reter esse amor que o Senhor tem falado para nós dentro dessa palavra, para colocar em prática e ficar ali no nosso mesinho cara feia. Eu chego negando, dou um sorriso, não cumprimento meu irmão, só cumprimento aquele que eu acho que tem que ser cumprimentado. Só aquele que está comigo. Não é isso. Cumprimentar, irmão, é a igreja no geral, porque sem a igreja, sozinha você não vai, você tem que ir junto, porque naquele dia vai ter um ajuntamento. Ah, mas eu não vou na igreja, ah, mas eu não quero isso, mas célula individual, ela vai morrer, ela precisa estar ligada no corpo, para poder receber os nutrientes da glória, para que a semente vai brotando, para dar fruto, irmãos. Então essa palavra aqui, Deus é amor, então nós temos que colocar em prática. Se Deus é amor, eu também tenho que ser amor, irmãos, com todos, mesmo aquele que me aborrece, mesmo aquele que pisa no meu carro, mesmo aquele que me critica por trás, mesmo aquele que fala mal. Irmãos, se a gente for perder tempo com isso, ah, porque fulano falou, e vou te assassinar, ah, porque Bertão não... Irmão, em nome de... ora por ela, ora por ele, para que Deus traga arrependimento, que muda o coração, para que quando o Senhor levar a igreja, que ele vá junto também, que a gente quer ver ele estar também na glória. Então, irmão, nós temos que fazer esse tipo de ação dentro da igreja, botar a palavra do Senhor em prática. Não achar que nós já estamos salvos, que nós já estamos sarados, que nós já somos separados. Nós já somos separados, tipo assim, a gente não tem que juntar com os outros que estão ainda lá para trás. Claro que a gente tem que ter paciência. Os frutos do Espírito Santo, que está aqui, acho que é em Gálatas 5, 22, é isso? Gálatas 5, 22, aleluia. Se nós não tivermos esses frutos aqui, irmãos, com certeza nós não herdaremos o reino de Deus. Aqui para terminar, Gálatas 5, 16, obra da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, se nós andamos no Espírito, irmãos, nós não damos vazão para a carne. A gente está ouvindo até que falam da gente, mas a gente não está nem aí. Eu estou no Espírito. Se eu estou no Espírito, irmão, eu estou navegando lá na glória. Aqui na terra, não estou nem aqui na terra, irmãos. É isso que a palavra diz. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Então, se nós andarmos no Espírito, irmão, nós não vamos dar vazão para a carne. Ah, mas é difícil andar no Espírito, irmãos. Andar e dizer, ô Senhor, me ajuda, Senhor, ô Pai, eu te louvo. Olhar para a humanidade e dizer, Senhor, tenha misericórdia. Ô Senhor, salve essa pessoa. Ô Pai, liberta. Vai de encontro com as famílias aqui na terra, Pai. Vai de encontro com os jovens, as crianças. E a palavra diz aqui no 17, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A carne e o Espírito se milita, ela se contrapõe, porque uma é para a carne e o outro é para o Espírito, lá para a glória. Então a palavra diz em Colossenses 3, se ressuscitamos com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está. E a palavra diz aqui, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Nós não estamos sob a lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Inimizade que mais está acontecendo na igreja do Senhor na terra. A gente ouve por aí pessoas que não querem mais na igreja,
porque o pastor ofendeu, porque a irmã foi não sei o quê, porque fulano isso, porque Betana aquilo, tudo isso, porque aqui está no versículo 17, a carne milita contra o espírito, e as pessoas que não tem a percepção do espírito, deixa a carne avançar, e aí dá lugar para o nosso arqui-inimigo tirar a pessoa, colocar então mortandade. E aqui a Bíblia diz: a impureza, a feitiçaria, a inimizade, porfia, ciúme, inimizade, é o que mais tem na igreja do Senhor, a dissensão, as facções, motim, sabe, irmão, faz grupinho, se levanta, pessoas se levantam contra a liderança, contra a palavra do Senhor, não é contra o próprio líder, mas é contra o próprio Deus. Isso tem que afastar do meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer. Se é nascido de novo, não peca. Mas aquele que peca é que nunca viu, nunca conheceu a Deus. E a Bíblia diz aqui no 21, a inveja, bebedice, glutonaria e as coisas semelhantes a esta, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora, como lá atrás, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então o crente que pratica essa seção de coisas aqui que o Senhor está dizendo na Bíblia, não vai entrar no reino de Deus. Ah, mas na hora que eu morrer eu dou um jeitinho. Ah, mas chegar lá e falar: Senhor, eu orei, eu busquei, eu repreendi demônio, eu curei. E o Senhor vai falar abertamente: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca conheci. Mas aqui o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Uma das coisas também que está longe na casa do Senhor aqui na terra, fidelidade. É mais fiel que as coisas do mundo do que dentro da igreja. Benignidade, ser bom com o outro, está difícil, parece que a gente está lá no mundão. E a palavra diz aqui, mansidão. Nós temos que ser mansos como Cristo era manso aqui na terra. E ele diz aqui, domínio próprio, temos que ter domínio próprio. Então as pessoas que já abrem a boca e porque ela acha que ela tem razão de abrir a boca e falar o que quer, mas aqui são obra da carne, e aqui é obra do Espírito, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha aqui, é uma recomendação, irmão, maravilhosa, para nós colocarmos em prática. Temos que ter maturidade, mansidão, longanimidade, são fruto do Espírito Santo. Ah, mas eu sou assim, e pronto, e responde mal, e vira a cara, é porque isso, porque aquilo. O líder fala, não, mas não é bem assim, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Irmãos, eu não sei como é que está chegando o ponto na igreja hoje. Eu só ouço que a igreja aqui na terra está sendo destruída. Por causa do levante. É chamada igreja de Cristo, mas lá dentro, irmãos, as obras da carne estão imperando. E olha aqui que o Senhor fala em Gálatas. Aquele que tem temor e tremor, irmãos, vai colocar essa palavra em prática. Vai começar a ter zelo por essa palavra. Toda a palavra que é pregada, quando a gente está na caminhada, a gente tem que estar lembrando, olha, eu ouvi essa palavra hoje. Olha, essa palavra falou comigo. Eu tenho que renunciar a minha carne, eu tenho que renunciar a esse desejo. Que é para isso que o Senhor nos tem levantado. Amém, irmãos? Essa é a palavra desta noite. Eu espero em nome de Jesus que o Espírito Santo ele possa revelar a cada coração, né, para que nós venhamos ser tratados a cada dia, para que nós possamos brilhar e brilhando no lugar de trevas, como diz a palavra, como astro, para chegar naquele grande dia, irmãos, nós conhecemos nosso Deus face a face e ouvir a voz suave do nosso Deus. Bom servo e fiel, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. É essa voz que nós queremos ouvir naquele grande dia, irmão, e ser servido pelo nosso Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele será o nosso anfitrião lá na glória, porque a ceia Ele que vai servir, porque Ele disse, olha,
eu não beberei mais da vide, só lá na glória juntamente com meu Pai e os demais irmãos. Então é naquele dia que o Senhor Jesus vai estar conosco, nos servindo ali, e glória a Deus que nós estaremos tudo de branco, com veste branca, totalmente transformado em corpo de glória. Ah, meu Deus, não vejo a hora de chegar esse dia. Será maravilhoso, será glorioso. Está doendo aqui embaixo? Está sofrendo? Está passando a fronte? Dá glória a Deus. Que maior, Jesus Cristo foi o maior e é maior. Ele passou por todas essas coisas por amor a nós, para que hoje nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que nós estivéssemos hoje aprendendo a sua palavra. Jesus passou por tudo isso e passou por morte de cruz, era morte terrível na época. Jesus foi lá pendurado no madeiro, e Pedro diz: maldito aquele que foi pendurado no madeiro, pois Jesus fez maldito para que eu e você fossem salvos e tivesse direito a morar na mansão celestial, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a Silvana pediu, a Cristina pediu oração pela Silvana, que deu AVC. É Silvana o nome dela? Josi, aliás. Josi, que ela teve um AVC. Nós vamos orar para que o Senhor vá ao encontro dela e restaure a vida dela, né? Para que ela venha ser um testemunho no nome de Jesus. Amém? Eu já dei os anúncios, os irmãos já, no começo da live eu falei dos anúncios aqui para todos. Com certeza os que estão na live já sabem do que vai acontecer. Amém? E nós vamos orar pela Josi, em nome de Jesus. Amém? Concorda comigo nessa oração, irmãos? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e a tua igreja, meu Pai, neste momento, ó Deus, nós intercedemos pela vida da Josi, Senhor, que teve um AVC. Pai, nós cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar esse quadro, Senhor, para trazer a tua filha com saúde, meu Pai, para que ela venha ser um testemunho vivo, meu Deus, nesse tempo, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, estende as tuas mãos sobre aquele leito, meu Pai. Muda toda aquela situação, aquele quadro, meu Pai. Se era um quadro de morte, mas coloca a vida naquele lugar, meu Pai, naquela vida, Pai. Pai, porque a Josi é amada do Senhor. Ela é uma obra-prima das tuas mãos. Por isso, Deus, em nome de Jesus e da tua igreja, na mesma fé, na mesma oração, Pai, nós intercedemos pela vida dela agora, crendo, Pai, que tu és poderoso, que ela já saiu desse estado, meu Pai, de AVC, mas para a cura, para a tua glória, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Tô com uma tossinha aqui, irmão. Mas, glória a Deus, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus por esta palavra, agradecer os irmãos que até agora ficou aqui comigo, né? E agradecer a Marinete, agradecer a Cristina, a Mábia, aliás, a Verônica, também adentrou, a Érica, a Cleusa. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Que possa fazer um bom aproveito desta palavra, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida, meu Pai, dos teus filhos que estão nas suas casas, por cada um, meu Pai, que ficou comigo até este momento. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um, Senhor. Abençoa com bênção sem medida, Pai. Ah, Senhor, revela esta palavra a cada coração nesta noite, Deus. Que eles venham guardar, meu Pai, que nós venhamos guardar a tua palavra, Pai, no nosso coração, para não pecar contra ti. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu te louvo por essa oportunidade, a qual o Senhor tem me dado, Senhor, para ministrar a tua igreja mais uma vez. É o que eu te peço e já te agradeço, Deus, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Glória a Deus, igreja, que Deus abençoe. Sexta-feira nós estaremos lá no culto presencial, em nome de Jesus, amém? Um abraço, igreja.